é importante a gente compreender o esforço que Deus faz para comunicar a cada um de nós a sua verdade. É algo lindo demais quando a gente se debruça nas Escrituras e vê Deus repetindo e repetindo o seu agir. Para que não haja dúvidas em nós o quanto Deus ele falou, tem falado, e enquanto o mundo existir, continuará a falar aos nossos corações. Nós somos indesculpáveis quando nós não enxergamos essa verdade. Porque aqui a gente vê, no começo, um homem num jardim decidiu desobedecer. Jesus aqui no jardim escolheu obedecer. Um homem no começo num jardim foi amaldiçoado, com o suor do seu rosto comeria o pão. Aqui no jardim, com o suor de sangue agonizante de Cristo, nós temos vida. Jesus é o nosso pão. Em todo tempo, Deus se manifestando e falando o como nós somos dependentes dEle e como nós devemos honrá-lo pelo seu sacrifício tão grandioso como Cristo, ele obedece e faz aqui. Como Paulo disse, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, nos mostrando a nossa miséria e o quanto nós temos que honrar. Realmente, 1000 motivos, 1000 razões a gente tem, e eu digo que até muito mais do que isso, para agradecer a Deus o seu amor incondicional. Porque nesse jardim que Jesus entra com os seus discípulos, saindo de Jerusalém, Getsêmani é um jardim sombrio, e é bem interessante que Lucas vai dizer, como também os outros, que Jesus, de forma habitual, se isolava para orar aqui. Era um lugar muito conhecido por seus discípulos, um lugar que sempre ele recorria para estar a sós em oração com o Pai. Essa passagem ela tem um significado muito profundo, também uma riqueza de ensinamentos para nós, de palavras, de jogo de palavras, que nos faz viajar nesse amor e também nos ensina lições imensuráveis. Primeiro ponto aqui, o hábito que Cristo tinha em alguns momentos estar a sós. É claro que em muitos outros, em grupo, ele se encontrava, fazia muitas ações em grupos, mas ele sempre separava um momento para estar a sós com o Pai. E nós também devemos observar esse hábito de separarmos algum momento do nosso tempo para estarmos a sós com Deus, para que Deus avalie o nosso coração e nós também possamos avaliar o nosso coração, possamos buscá-lo, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa fortaleza. Precisamos nos isolar. E é bem interessante porque na nossa realidade atual, o que o homem mais dificilmente faz é isso, se desconectar, se isolar. Estamos conectados praticamente 24 horas por dia, até no sono, se bobear, estamos conectados. Conectados à grande rede, conectados aos problemas que nos afligem, conectados a tantas coisas. E não nos desconectamos de tudo isso para ter um momento de qualidade a sós com o Pai. Jesus fazia isso. E aqui nesse jardim sombrio, nesse lugar habitual, ele deixa, nos outros vão dizer que Jesus separa os 3 do seu ciclo mais íntimo, deixa os outros 8, porque Judas já tinha saído para poder entregá-lo, e ele chega para esse grupo mais seleto, diz: olha, fica aqui, eu vou além orar, orai também, para que vocês não entrem em tentação. Que tentação é essa? A tentação de negá-lo, a tentação de desobedecê-lo,
Porque era esse o contexto aqui. Jesus sabia muito bem que a hora dele estava chegando, que ele seria entregue aos malfeitores, que ele estaria sendo levado preso para um sacrifício vicário para cumprir a palavra de Deus. Ele sabia. Ele diz para os discípulos, como já tinha afirmado antes: olha, vai ferir o pastor, se dispersar-se-ão as ovelhas. Vocês devem orar para que esse cenário, aonde o grande herói é levado, não enfraqueça a fé de vocês. Orai para que você não seja levado a me negar. Orai para que você não seja levado a desobedecer. Orai. E ele vai sozinho a um tiro de pedra clamar ao Pai. E ali na sua oração, como é importante a boa teologia, como é importante a boa reflexão da palavra. Porque muitos erroneamente, hereticamente, vão afirmar que Jesus está ali agora em oração, olhando quem iria acreditar ou não. Negativo, não tem nada a ver. Ele está ali agora clamando ao Pai intensamente. E o texto vai dizer que ele estava orando, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Ali a natureza humana de Cristo, é importante frisar. O homem Cristo estava sentindo sobre ele o peso do pecado. Pecado esse que ele não cometeu, mas que nós cometemos. E o que mais afligia esse homem Jesus aqui, e é isso que tem que estar dentro do nosso coração, é que ele bem sabia que por levar o pecado do mundo, ele estaria por um pouco de tempo desconectado do Pai. E era isso que mais o afligia. Era isso que mais o incomodava, que por um momento, pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele estaria desligado do Pai. Isso me leva, meus amados irmãos, a uma viagem interna e também uma grande tristeza. Jesus sabia muito bem o que era viver sem Deus, pelo menos nesse pouco tempo. E nós não levamos isso em consideração. O homem troca a vida com Deus por prazeres ínfimos, pequenos, inúteis. O homem não tem noção do que é ficar um pouquinho de tempo sem Deus. E esse é o castigo da eternidade. O lugar que Deus destinou para aqueles que não estão com Ele aqui é estar sem Ele por uma eternidade. E nós não temos noção do que é isso. Jesus mostra aqui o que é isso. Porque ele pede ao Pai: Pai, eu não quero ficar desconectado, mas se essa é a sua vontade, então faça a tua vontade e não a minha vontade. E é essa oração que nós também precisamos fazer todo o tempo em que a tentação vem bater na nossa porta. Não! Eu posso, a minha natureza, ela me leva a pensar em mim, a negar, a desobedecer. Mas eu tenho que dizer: não, não é essa a vontade que eu tenho que fazer, mas é a tua vontade, ó Pai. Ainda que essa vontade, minha vontade, produza em mim um prazer momentâneo e pequeno. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A natureza humana quer fugir desse fardo. Mas faça a tua vontade, Senhor. A tua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável. E Jesus está ali orando ao Pai dessa forma. Agora diz, só Lucas diz isso, que um anjo de Deus vinha e confortava. Nesse momento podemos sim olhar e ver, talvez haja alguma influência no sentido do propósito de Deus com a humanidade aqui. Talvez nós só podemos conjecturar, mas podemos também fazer assim. O anjo de Deus chegou lá e disse: meu Senhor, segura as pontas, porque existirão aqueles que vão te honrar. Aleluia. Existirão aqueles que vão fazer valer. Existirão aqueles que vão ir além, que vão sim fazer a tua vontade, não vão ceder, vão permanecer no Senhor.
Talvez o anjo do Senhor lhe comunicou, que está em Isaías 53:11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Senhor, o Senhor vai ficar satisfeito com a vida dele, com a vida dela, porque eles vão te honrar. Isso aqui é que tem que mover o nosso coração, amados irmãos. Não é a religiosidade ou a letra fria da lei, ou preceitos humanos. O que deve nos levar a honrar ao Senhor é esse sentimento de gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele teve que passar, por mim, por você. Glória. Talvez eu não escolheria passar por mim o que Ele passou. Talvez eu não escolheria pagar o preço que Ele pagou por mim mesmo. A minha carne, a minha humanidade talvez fale, não paga isso não. E eu cederia a essa vontade de tentação. Só que o versículo que se segue aqui, Lucas, como um médico experiente, traz esse contexto médico para o texto. E aqui é a parte que nós precisamos guardar também no nosso coração. Que o anjo conforta. Olha, Senhor, tu verás o trabalho o penoso trabalho de tua alma e tu vais se satisfazer. E Jesus orava mais profundamente, a ponto de sua agonia fazer com que o seu suor se torne grandes gotas de sangue. A agonia que Cristo sentiu por ficar um pouco de tempo sem o Pai era tão profunda que o fez suar sangue. Todos os seus poros se abriram a uma situação rara. E é interessante porque esse estado de agonia é mental. Isso é interessante porque o nosso corpo se desfará. Desce o pó, os bichos o comem. A alma, esse sentimento, é que permanece ou para a glória ou para o sofrimento. Em carne ele não aguentou a ponto de suar sangue. Imagine eternamente viver esse estado. Imagine eternamente padecer assim. Não é os demônios conviventes, não é o fogo consumindo, é viver sem a presença do Pai. Essa era a maior dor, essa era a maior agonia. E nós hoje escolhemos viver sem o Pai aqui. Talvez até se enganando que vai tentar viver com o Pai lá. Jesus mostra, irmãos, que não dá para viver sem Ele. Honramos e somos gratos, não por aquilo que Ele pode fazer, pelo conforto que aqui na terra Ele pode nos dar, mas é em relação a esse sacrifício, a esse fardo, a esse preço pesado que Ele pagou. Por mim, miserável pecador, a ponto de olhar lá na cruz e dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque sinto que estou só nesta hora. Ele ficou um pouquinho sem o Pai, porque amou um miserável ser humano como nós. Mas Ele pagou esse preço, a tua vontade é essa, pagarei. E agora Ele vive, não para ser um mago resolvedor dos nossos problemas. Ele vive não para ser procurado somente quando a necessidade bate na nossa porta, ou quando nós queremos um trampolim para ir um salto mais alto. Ele vive para ser honrado, para ver o trabalho de sua alma e ficar satisfeito. De poder falar assim: eu paguei um preço, fico desconectado por um pouco de tempo do Pai, para que essas almas pudessem viver eternamente com o Pai. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos jogar isso fora. Nós não podemos sair e viver a vida sem essa consciência em nós, não como um peso, mas como uma gratidão, um amor sem fim. Deus fez por mim que nem eu mesmo faria por mim.
Jesus agonizou a ponto de suar sangue, porque todo o peso foi jogado sobre ele. Como diz Isaías também, nesse mesmo capítulo, ele foi moído, triturado pelas nossas iniquidades. Nós não podemos aceitar viver a vida da iniquidade aqui. Nós não podemos aceitar viver a vida sem Deus aqui. Nós não podemos permitir. Não podemos permitir isso. Temos que fazer valer. Ainda que percamos tudo, até a própria vida, não importa. Nós não podemos permitir viver sem Deus, entregues às escolhas dúbias, às tentações medíocres que o mundo tem para nos dar. Como humanos não seremos perfeitos aqui, nem Deus quer isso de nós. O que nós temos que ser é gratos. O que nós temos que ser é conscientes de que devemos honrar. É muito triste às vezes louvores tão bonitos que não dizem o nome de Jesus, que não honrem o nome que tem que ser honrado, que não falem do nome que tem que ser falado aos quatro cantos do mundo. Alguém que agonizou. E ele agoniza sozinho. Nem eu nem você poderia dividir esse peso com ele. Não somos dignos. Sozinho ele levou, porque só tinha que ser ele. E ele volta agora ali para aqueles discípulos que deveriam dar-lhe suporte naquele momento de aflição angustiante. Ele se depara com a humanidade como se depara com a nossa. Estavam ali dormindo de tristeza. Lucas ainda alivia, os outros não. Dormindo de tristeza. Cristo tinha falado muito que chegaria o momento em que ele iria ser levado. E Jesus levanta eles, dá uma acorda, vamos. Levantai-vos, orai. Enquanto vocês dormem, os inimigos estão despertos. Enquanto vocês dormem, os inimigos têm feito armadilhas. Levantai-vos e orai para que não caiais em tentação. E essa é a maior tentação, negá-lo, viver sem ele, ceder, não valorizar, não honrar. E naquele jardim Cristo foi vitorioso. Nós caímos no jardim do Éden com Adão, mas no Getsêmani somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso nós não devemos aceitar. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Somos vitoriosos nele. Só seremos derrotados por deixar ser. Aqui somos vitoriosos. Nesse período em que consistia o seu sacrifício, que ele tinha que verter o seu sangue, talvez os inimigos, em júbilo, acreditaram terem vencido. Mas uma vitória tão pequenininha, na mente deles, 3 dias, ele ressuscitou, vivo está, triunfante ao lado do Pai, não mais agonizando por estar desconectado com ele, mas triunfante por estar ao lado dele, para que nós também hoje possamos estar com ele, honrando, bendizendo e valorizando aquele suor, que não é mais o suor da maldição empregada em Adão, mas é o suor da vitória do sangue de Cristo. Suou o sangue, nos fez mais do que vencedores na cruz. Temos que pensar nisso toda vez no mês em que nós, com uma ordem dele, celebramos a ceia dele. Lembrar que éramos indignos, que ele pagou um preço caro demais, que a nossa vida agora não é pensar no conforto de vida ou que o mundo tem para oferecer. É pensar no céu. É quando chegar lá, ele ficar satisfeito. Viu? Eu paguei para que eles pudessem estar aqui hoje.
é ter no coração o sentimento de gratidão, de amor a quem nos amou quando deveria não amar. Porque por minha causa, por sua causa, ele foi desconectado do Pai. Eles têm que honrar isso. O sacrifício vicário de Cristo na cruz precisa ser honrado, porque Deus cobrará isso de nós. Está escrito. Ele não terá por inocente aquele que fez vão o sangue do Filho dele. Não terá. Nosso papel é honrar isso com toda a força do nosso ser. E sempre orar como ele orou. Ah, Pai, não faça a minha vontade, da minha natureza, da minha carne, do meu desejo. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Irmãos, o sangue de Cristo de fato nos liberta, nos transforma de todo o mal. A nossa vida, ela tem valor para Ele que morreu por nós. E às vezes nem nós mesmos damos valor à nossa vida. Às vezes pensamos que a nossa vida é inútil. Muitas vezes pensamos que a nossa vida não vale tanto. A ponto de nós colocamos essa vida preciosa em situações tão danosas e difíceis. Enquanto você e eu estivermos respirando, que cada respiro, cada fungada do nosso nariz seja para glorificar esse Deus que morreu por nós. Então, nosso coração tem que transbordar de gratidão. A nossa vida tem que transbordar de gratidão. A nossa mente tem que transbordar de gratidão. Porque estamos aqui, porque alguém escolheu obedecer até a morte. E morte de cruz. Amém? Amém. Glória a Jesus.